Olá pessoal, nessa videoaula a gente vai falar sobre máquinas térmicas. O que são máquinas térmicas? São máquinas capazes de realizar um trabalho através da transferência de calor entre duas fontes, uma quente e uma fria. Através de ciclos, parte do calor retirado da fonte quente é transformado em trabalho e outra parte é transferido para a fonte fria. E aqui está um exemplo de uma máquina térmica trabalhando com pistão, cilindro e fazendo a realização de trabalho mecânico. Então, máquinas térmicas, elas produzem a transformação de calor em trabalho utilizando uma substância de trabalho. Essa transformação ela é parcial, tá, gente? Geralmente ela opera em processos cíclicos. Então aqui a gente tem uma fonte quente, liberando calor, realizando trabalho, e a parte de calor que não foi para a realização de trabalho, ela é depositada na fonte fria. A cada ciclo dessa máquina térmica, uma parte do calor proveniente da fonte quente vai produzir uma quantidade de trabalho W. Recordem que potência é trabalho sobre tempo. Como é que se dá a eficiência térmica dessa máquina? A eficiência térmica vai ser o trabalho sobre o calor proveniente da fonte quente. Lembrando que trabalho é calor da fonte quente mais calor da fonte fria. A gente pode colocar o fonte quente em evidência, porque fica QH sobre QH e QC sobre QH. Um fato interessante é que as máquinas térmicas mais eficientes têm eficiência em torno de 40%. As locomotivas, a eficiência delas é em torno de 10%. Os motores a gasolina, 50%, e a diesel, 40%. É interessante a gente ver aqui que se a gasolina está R$ 5,00, R$ 2,50 serve para a gasolina fazer o motor trabalhar e R$ 2,50 vai para o espaço. Então, para falar de máquina térmica, a gente tem que começar falando da máquina de Newcomen, de 1712. Essa foi uma das primeiras máquinas a vapor a ser utilizada amplamente. A função dela era drenar minas de carvão na Inglaterra. Então, observa que o vapor, que a água que era fervida, gerava um vapor que impulsionava a máquina para cima. Depois, em 1770, a gente tem Nicholas Cugnet, considerado o pai moderno do automóvel. Ele, durante o reinado do rei Luís XV, ele desenvolveu um veículo propulsionado a vapor. Aqui se posicionava a máquina térmica do carro, e ele era um carro com apenas 3 rodas. Depois a gente chega em James Watt. O interessante é que até 1824 os cientistas acreditavam que as máquinas térmicas elas poderiam ter um rendimento de 100% ou que todo o calor gerado no vapor fosse transformado em trabalho. As primeiras máquinas térmicas inventadas no século XVIII consumiam grande quantidade de combustível para produzir um trabalho relativamente muito pequeno. Foi que por volta de 1770, o inventor escocês James Watt apresentou um novo modelo de máquina térmica que veio a substituir com enormes vantagens as máquinas já existentes. Watt percebeu que a eficiência de 100% jamais seria alcançada. A máquina a vapor de Watt passou a ser amplamente usada nas fábricas, sendo considerado um dos fatores que provocaram a famosa Revolução Industrial. Aqui a gente tem uma simulação da máquina, como funciona, e aqui a gente tem uma foto da máquina original preservada em museu. Depois de Watt, chega o oficial Nicolas Léonard Sadi Carnot, um engenheiro mecânico do exército francês que publicou apenas um livro, Reflexões sobre a Força Motriz do Fogo, em Paris, em 1824. Nesse livro, ele expressou a primeira teoria bem-sucedida da eficiência máxima das máquinas térmicas. E aí, a partir desse trabalho, ele lança as bases da termodinâmica, uma disciplina inteiramente nova naquela época. Durante seus anos de vida, o trabalho de Carnot atraiu pouca atenção, mas anos mais tarde, principalmente Rudolf Clausius e Lord Kelvin, formalizaram a segunda lei da termodinâmica e definiram o conceito de entropia usando o trabalho de Carnot. O objetivo de Carnot era responder 2 perguntas sobre o funcionamento dos motores térmicos. O primeiro, o trabalho está disponível a partir de uma fonte de calor potencialmente limitada? E a segunda pergunta, os motores térmicos, em princípio, podem ser melhorados substituindo vapor por algum outro fluido ou gás de trabalho?
Talvez a contribuição mais importante de Carnot à termodinâmica tenha sido sua abstração das características essenciais da máquina a vapor, como eram conhecidas em sua época em uma máquina térmica mais geral e teórica. Então, no seu livro, Carnot conclui que a perda de calor pelas máquinas térmicas era uma consequência natural por se usar o calor como fonte de obtenção do trabalho. Então, aqui nós temos as aplicações das máquinas térmicas. O primeiro é o PWR, reator de água pressurizada. Esses reatores aí são mais frequentes, com 226 em serviço no mundo até a última atualização. Eles utilizam água a elevada pressão como meio permutador de calor. O moderador também é constituído por água a elevada pressão. O combustível é urânio ligeiramente enriquecido, podendo eventualmente ser usado misturado com plutônio. Nos BWR, que são os reatores de água fervente, que existem atualmente 93 desse tipo no mundo, né, principalmente na Alemanha, Japão e Estados Unidos, o meio permutador de calor é água que também atua como moderador. Ela entra em ebulição e o seu vapor aciona diretamente a turbina. Geralmente no BWR, o combustível utilizado é o urânio enriquecido. Ainda nas aplicações, a gente tem o motor de combustão interna, que é o motor 4 tempos, né? Então, esse motor ele é composto. A gente tem um injetor de combustível, uma válvula de escapamento, uma ignição, a gente tem aqui um pistão, admissão de ar, todo esse eixo aqui formando o bloco do motor, e aqui embaixo a gente tem óleo para a lubrificação das partes do motor. Então, esse motor ele é 4 tempos, porque ele tem a admissão do combustível, ele tem uma compressão, ele tem uma ignição produzindo uma explosão e, consequentemente, uma expansão. E, por último, ele tem a extração, né? A exaustão ou escapamento do gás que é gerado após a explosão. Então, um ciclo Otto é um ciclo termodinâmico idealizado que descreve o funcionamento de um motor a pistão de ignição por centelha típico. É o motor utilizado nos carros populares, carros a gasolina e a álcool. O ciclo Otto é uma descrição do que acontece com uma massa de gás quando ela é submetida a mudanças de pressão, temperatura, volume, adição de calor e remoção de calor. Como é que é construído o ciclo Otto? Então, ele tem essas partes superiores e inferiores, onde são um par de processos quase paralelos e isentrópicos, ou seja, sem atrito, reversível adiabático. O lado esquerdo e o lado direito do ciclo, um par de processos isocóricos paralelos com volume constante. O processo isentrópico de compressão ou expansão, que são esses dois aqui, implica não haver ineficiência, perda de energia mecânica, e não haverá transferência de calor para dentro ou para fora do sistema durante esses dois processos. O cilindro e o pistão são considerados impermeáveis ao calor durante esse período. O calor flui para o ciclo Otto por meio do processo de pressurização à esquerda, e parte dele retorna pelo processo de despressurização à direita. O somatório do trabalho adicionado ao sistema, mais o calor adicionado, menos o calor removido, rende o trabalho mecânico líquido gerado pelo sistema. Uma outra aplicação é o motor a diesel. O motor diesel, que leva o nome de Rudolf Diesel, é um motor de combustão interna em que a ignição do combustível é causada pela elevada temperatura do ar no cilindro devido à compressão mecânica. E essa é uma compressão adiabática. O motor diesel ele vai ter uma maior eficiência do que qualquer motor de combustão interna ou externa. Motores a diesel de baixa velocidade podem atingir eficiências efetivas de até 55%. Então, o motor diesel ele vai ter uma expansão adiabática, uma compressão adiabática, uma injeção de calor isobárica e uma exaustão de calor isovolumétrica. Então, refrigeradores. Os refrigeradores ou máquinas frigoríficas são máquinas térmicas invertidas. Invertidas porque, enquanto uma máquina térmica ela tem o calor vindo para a máquina, produzindo trabalho, e parte desse calor indo para a fonte fria, no refrigerador a gente tem a fonte fria com auxílio de trabalho, gerando calor para a fonte quente. É necessário que se realize um trabalho sobre o gás no interior do motor para que ele se expanda ao absorver calor das vizinhanças.
São exemplos de refrigeradores, geladeiras, freezers e ar-condicionado. Então aqui a gente tem a geladeira doméstica, que é um ótimo exemplo de uma máquina frigorífica, onde a fonte fria é o congelador, a fonte quente é o meio ambiente e o trabalho é realizado aqui pelo compressor. A eficiência térmica, ou coeficiente de desempenho de uma máquina frigorífica, é a relação entre a quantidade de calor retirada da fonte fria e o trabalho externo necessário para essa transferência. Pessoal, por hoje é só. Até a próxima videoaula.